Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Estamos chegando à reta final do ano letivo, mais um mês, né? O penúltimo, a gente ainda vai adentrar um pouco do dezembro. E aí, como a gente já praticamente terminou o livro, né? As nossas 8 lições que o livro nos traz. Então, esse mês de novembro eu vou fazer uma revisão de boa parte do conteúdo que nós trabalhamos desde o início do ano, né? Mesmo nesse período remoto, né, por conta da pandemia, nós demos continuidade aos nossos estudos, aos conteúdos abordados. Então, a partir de hoje, nas próximas aulas, né, nas próximas sextas-feiras, eu vou fazer uma revisão com vocês acerca de tudo que nós trabalhamos desde o início, ok? Então, eu vou começar para a gente fazer uma revisão de um tema que eu acho muito importante trabalhar e que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, né? Que é o uso do simple past, ou seja, que é o uso do passado simples. Então eu vou fazer uma explicação, a gente ainda vai trabalhar esse tema, por quê? Porque é um tema de gramática, né? Um conteúdo gramatical que é mais relevante do que a gente trabalhar um conteúdo de vocabulário. Tá? Então, assim, eu vou bater na tecla mais de uma vez, em mais de uma aula, para que vocês realmente tenham um entendimento e possa dar base aos estudos da língua inglesa, ok? Então aqui eu trouxe mais uma vez a foto da página 86. Quem não tiver com o livro em mãos, dá uma pausa na videoaula, busca lá e faz para a gente fazer um acompanhamento aqui, tá? Então a página 86, tá? Como consta aqui no nosso slide, ela traz uma tabela e nessa tabela nós temos 3 informações, ok? Que informações são essas, tia Sara? Qual delas eu devo ter maior atenção? A gente tem o simple past, o simple present, que é o presente simples. Nós temos o simple past, que é o passado simples, e nós temos a translation, que é a tradução. Então, o que é que vai importar para a gente? É o que eu destaquei aqui, ó, nessa coluna do meio, tá? É o uso do simple past, são os verbos no passado simples. Só que para a gente passar uma frase e, consequentemente, esse verbo para o passado, a gente precisa atentar algumas regrinhas, né? Tá certo? Que no caso são duas, pelo menos nesse momento inicial. Então é importante que vocês atentem para essa coluna do meio, tá? Que é o que a gente vai trabalhar. Eu só vou trabalhar com vocês, crianças, esses verbos que estão cobrados no livro, tá? Claro que existem centenas de outros verbos, mas eu não vou trabalhar porque o livro de vocês não traz. Ou seja, eu só vou poder cobrar aquilo que vocês possam estudar no livro didático, tá? Então, só a nível de atividade, até mesmo de avaliação, eu vou cobrar esses verbos que a gente tem aí na página 86, na coluna do meio, tá? Então, eu coloquei aqui algumas observações a respeito do passado, né, que é uma ação que já aconteceu, e o destaque aqui da página 86, tá? Então, nós temos aqui o passado de alguns verbos, o verbo brush, drink, eat, fell, go, have, help, like, listen, look, make, play, see, study, take, travel, visit e write. E aqui nós temos a tradução, né, o significado de cada um desses verbos. Se vocês observarem, alguns deles têm a terminação ed, ó, como o caso do helped, como o caso do listened, como o caso do visited. Alguns não têm essa terminação ed. É o caso, por exemplo, do ate, é o caso, por exemplo, do felt, é o caso do wrote. Por que, tia Sara, que uns têm a terminação ed e outros não têm? É exatamente aí onde a gente vai cair nas duas regrinhas básicas do simple past, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide próximo. Pronto. A primeira regrinha diz respeito aos verbos regulares. Todo verbo regular, ao ser passado para o passado, ele vai ter a terminação ed, tá? Então, como é que eu vou saber, tia Sara, que o meu verbo é regular ou não? Eu vou voltar à tabelinha da página 86. Se vocês observarem, essa tabelinha vai ser o nosso manual de estudo, tá certo? Para a gente finalizar o terceiro ano, ok? Então, aqui a gente tem, para os verbos regulares, vai ser acrescentado o ed. Então, se o meu verbo é play, eu vou acrescentar o ed para ficar played. Então, na minha frase, I played soccer, eu joguei futebol.
uma ação passada, uma ação que já aconteceu, tá certo? Eu trouxe aqui outros exemplos de outros verbos regulares, né, onde a gente acrescentou o ed para vocês se familiarizarem melhor. Olha aqui o caso do play novamente, ó. I played tênis, eu joguei tênis. No primeiro caso aqui. You brushed your hair, você lavou o seu cabelo. Ação passada. He listened MPB, ele ouviu MPB. She studied English, ela estudou inglês. Vamos aqui para os exemplos lá até do lado. It traveled to Gramado, ele viajou para Gramado. We visited my sister, nós visitamos minha irmã. You helped the man, você ajudou o homem. They looked the dress, eles olharam o vestido. Então percebam que todos eles têm a terminação ed, ok? Então todos eles são verbos regulares. Verbo regular é onde a gente acrescenta o ed, tá certo? Porém, existem casos de verbos irregulares, ou seja, aqueles verbos que não são regulares. Tia Sara, para os verbos irregulares, eu acrescento ed? Não. No caso dos verbos irregulares, a gente tem a forma própria, que mais uma vez a gente vai recorrer à nossa tabelinha. O que é que a gente deduz disso? Como é que eu sei que o verbo é regular? Quando ele tem a terminação ed. Como tem vários exemplos aqui, ó, tá certo? Quando ele não tem a terminação ed, trata-se de um verbo irregular, que é o que nós vamos trabalhar nos exemplos aqui que eu trouxe no slide seguinte, tá? Verbo irregular, vê tabela. Que tabela, tia Sara? A tabela da página 86, tá bom? Eu usei aqui o exemplo do verbo go. Ó, olha como muda totalmente. O verbo é go, que significa o verbo ir. Então, she went to Fortaleza. Ela foi para Fortaleza. Entenderam? Perceberam aí que muda totalmente do go para went? Então, essa é a forma, é o simple past do verbo go, que é o verbo ir, tá bom? Nós temos aqui agora outros exemplos. I ate milk. Eu tomei, no caso, leite, né? You went to Taíba. Você foi para Taíba. He wrote a test. Ele escreveu um texto. She made a cheesecake. Ela fez uma torta de queijo. Vindo para cá, os próximos exemplos. It drank orange juice. Ele bebeu suco de laranja. Ou ele tomou suco de laranja. We felt very well. Nós nos sentimos bem. You saw the boy. Você viu o bebê. E they had a doll. Eles têm uma boneca, tá? Então, são frases que mudam, verbos, perdão, que mudam totalmente. Aqui, no caso, não tem o acréscimo do ed. Acrescentar ed, não, tá? Os verbos irregulares, eles possuem a forma própria, que, mais uma vez, só reforçando, como é que eu vou saber, tia Sara, a forma desse verbo? É a nossa tabelinha da página 86, que vocês irão consultá-la sempre que necessário quando a gente estiver trabalhando o uso do Simple Past, ok? Então, meus amores, foi isso, uma revisão. A agenda, como de costume, que eu também estou colocando na nossa videoaula, mas também está disponível no grupo do WhatsApp, tá bom? Toda e qualquer dúvida, algum esclarecimento, não está entendendo uma questão, um item, eu continuo à disposição de vocês, tá certo? Mesmo que estejam em atividade presencial, mas eu continuo tirando as dúvidas de vocês lá no grupo ou de modo privado, assim vocês prefiram, tá? Não deixem de fazer as atividades, logo a gente vai estar fazendo a nossa avaliação, tá certo? Pra gente fechar o ano letivo de 2020. Foi isso, meus amores. Próxima semana a gente tem mais uma videoaula, mais conhecimento a agregar e eu aguardo todos vocês. Goodbye!